Iniciação à psicoterapia holística. No conceito holístico, o ser humano não é apenas seu corpo, mas todo o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que o cerca. Considera-se a psicoterapia holística pertencente ao grupo das terapias alternativas. As pessoas que procuram esse atendimento são aquelas que estão dispostas a trabalhar o corpo, identificando as áreas de tensões e como liberá-las, visando a harmonização entre o corpo e a mente. O curso é direcionado a todos os interessados em ficar a conhecer ou aprofundar conhecimento dessa área. Introdução. O ser na sua totalidade. Psicoterapia holística. Psico significa alma. Terapia significa servir a Deus, cuidar, orientar. Holística vem de holos, todo, o conjunto, a totalidade. Psicoterapia holística parte da leitura que procura abordar as causas do problema e não tratar apenas consequências. Foca o trabalho no doente e não na doença. A psicoterapia holística vai além, buscando descobrir os fatores emocionais, mentais, energéticos e espirituais que criaram a condição para que uma doença ou conflito tenha se instalado. Sendo assim, a psicoterapia holística trata cada caso como único. Para exemplificar, pensemos em duas pessoas que possuem o mesmo problema de saúde. Podemos dizer, sem medo de errar, que na grande maioria das vezes, embora o problema seja semelhante, os caminhos pelos quais o problema se instalou são muito diferentes. A constituição de cada um dos envolvidos é única, temperamento e caráter individuais, que necessitam de uma abordagem também individual. Aliás, o termo indivíduo significa exatamente algo não dividido, total. A doença é a última instância, em resultado dos desequilíbrios emocional, mental, energético, espiritual, que em alguns desses pontos, com o tempo, termina por afetar o corpo físico. A medicina trata deste último enquanto a psicoterapia holística procura reintegrar o homem, restabelecendo a harmonia e o equilíbrio entre os diversos centros de força. Quando se alcança o reequilíbrio dos corpos sutis, o corpo físico reage prontamente com saúde. Quando falamos em psicoterapia holística, trata-se, na verdade, da mais antiga concepção acerca do homem. Embora apenas recentemente a medicina tenha reconhecido o papel das emoções e pensamentos na saúde humana, no Oriente esta visão tem se estendido pelos últimos 6 anos de pesquisas com resultado satisfatório. Aqui, por ser Ocidente, podemos encontrar vestígios desse modo de ver a vida, nas várias tribos e também teorias muito refinadas entre povos antigos. O Havaí é um excelente exemplo de psicoterapia holística, que dentro de uma ciência milenar já descreviam processos avançados de psicologia e terapia. Eles conheciam o subconsciente e o seu papel, conheciam o consciente e ainda tinham profundos conhecimentos do superconsciente. Hipócrates, 460 a 377 a.C., pai da medicina, tinha uma filosofia holística, e sua ideia destoa do que atualmente encontramos nas universidades. Paracelso, 1493 a 1541, falou sobre o impacto das emoções e dos pensamentos sobre a saúde humana. Samuel Hahnemann,
1755 a 1843. Elaborou toda a teoria da homeopatia, partindo da visão holística. Para Hahnemann, o menos importante era saber o nome da doença, sendo prioridade conhecer o doente. Foi o precursor da psicoterapia holística. O psicoterapeuta holístico dá a importância que devemos conhecer o doente, seus hábitos, seus pensamentos, sua vida, seu relacionamento afetivo, seus sonhos, etc. Cada informação tem o seu lugar dentro do processo. A psicoterapia holística vem de um conhecimento milenar que a cada dia a dia é confirmado por pesquisas ao redor do mundo. Ao contrário do que afirmam seus opositores, a psicoterapia holística possui o mérito de engrandecer o conhecimento humano com técnicas profundas e completas. História da terapia holística. A terapia holística, ainda que sob outros nomes, existe desde os primórdios da humanidade, tendo na figura dos xamãs sacerdotes a sua personificação conhecida mais antiga. Desde o princípio, essa profissão aplicou a devida importância à conversação e à empatia como caminhos para a obtenção de melhores resultados terapêuticos. Além de manter-se sempre bons ouvintes, várias técnicas eram acrescidas para ampliar a compreensão do que estava além do alcance das palavras. Neste quesito, fatores subjetivos, como os sonhos, eram bastante valorizados como portal para o autoconhecimento, sendo a sua interpretação facilitada pela indução a estados alterados de consciência. Os próprios sintomas físicos do cliente e até mesmo os acontecimentos sociais eram passíveis de análise com essas mesmas técnicas. Naqueles tempos, o paradigma holístico reinava absoluto, porém a partir do século V a.C., sacerdócio e terapia iniciam seu divórcio e a abordagem científica reducionista elitista cria uma nova personagem, a medicina, nascida antagônica à abordagem empírica holística acessível de nossos ancestrais xamânicos. A terapia holística, forçada a se adaptar para sobreviver às fogueiras da Inquisição e mais modernamente à ditadura do cientificismo, mudou várias vezes de nome, fez concessões demais na tentativa de incorporar a postura reducionista e mecanismo de seus algozes. Simplesmente focou no físico, ignorou os aspectos socioculturais e perdeu a alma, desprezando o psíquico e o transcendente, esquecendo do poder do aconselhamento e demais abordagens psicoterápicas. Na virada do século XX, iniciando o XXI, os perseguidos se deram conta que abriram mão demais, pois estavam perdendo justamente aquilo que lhes era o diferencial. Constataram atônitos que tanto cederam aos poderes dominantes que estavam perdendo sua identidade. Em uma revolução silenciosa, se reorganizaram para resgatar sua herança, sua tradição e o orgulho de ser o que são. Revisitaram as técnicas ancestrais, sem desprezar o que a modernidade acrescentou de bom. Para o resgate da abordagem holística, havemos de compensar a ênfase de décadas aos aspectos físicos objetivos, revitalizando as terapêuticas focadas ao psíquico subjetivo transcendente. A terapia holística perante organismos internacionais. A Organização Mundial da Saúde, desde 1976, reconhece o efeito benéfico e das terapias alternativas ou holísticas. A Unesco, por meio da Declaração de Veneza, em 1986, estimula os países membros à adoção de sistemas educacionais e terapêuticos holísticos. O aconselhamento na terapia holística. Aconselhamento.
processo interativo caracterizado por uma relação única entre terapeuta holístico e cliente, levando este ao autoconhecimento e a mudanças em várias áreas, sendo as mais comuns: comportamento, elaboração da realidade e/ou preocupações com a mesma. Incremento na capacidade de ser bem-sucedido nas situações da vida, aumento máximo das oportunidades e minimização das condições adversas, além de conhecimento e habilidade para tomada de decisão.